Olá você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Antes de mais nada, eu vou convidar uma pessoa, vem cá, vem cá. Olha, vamos fazer o que ela está pedindo, que é deixar um joinha. Eu sou o dono desse canal e estou pedindo para que você deixe um joinha. É o mínimo que você pode fazer. Estou aqui disposto a levar conhecimento para você, conhecimento histórico. E você, como forma de agradecimento, deixa aquele like esperto, tudo bem? Se está chegando pela primeira vez, és o meu convidado especial para se inscrever nesse canal. O que é que está fazendo, homem? O que é que está fazendo, moça? Se inscreve agora no canal. Vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar aqui sobre as revoluções que aconteceram na Inglaterra, revoluções inglesas. Vamos começar falando aí do século XVI, porque o século XVI ele é marcado pelo absolutismo. Nós temos os reis que eram absolutistas. Eu já expliquei em diversas aulas aqui no meu canal que o absolutismo é o seguinte: é um rei que toma todas as decisões sem consultar ninguém. A palavra do rei vale lei. É o que é diferente do nosso sistema de governo. No nosso sistema de governo nós temos aí o sistema tripartido, legislativo, executivo, judiciário, e muitas vezes uma decisão tem que passar por esses três canais, não é verdade? E nós vemos na Inglaterra, durante esse período, a figura da rainha Elizabeth I. Por que é que a figura da rainha Elizabeth I é tão importante na Inglaterra? Abre bem os ouvidos para entender de uma vez por todas. Primeiro, porque ela praticou uma política mercantilista. O que é uma política mercantilista? É uma política onde o Estado promover a economia, ele vai interferir na economia e ele vai promover a economia. Outra coisa que essa rainha fez foi associar-se aos corsários. Os corsários eram os piratas ingleses que saíam navegando, e pirata, você já sabe, é um ladrão do mar. Então esses piratas, quando eles voltavam para a Inglaterra, eles traziam também riquezas para a Inglaterra. Dessa forma, a Inglaterra, aos poucos, vai se tornando uma grande potência em duas áreas. Uma potência na área econômica, vai ficar mais poderosa na economia, já que os comerciantes internos começam a enriquecer mais, começam a vender mais, e também vai se tornar uma potência naval, né? Ou seja, vocês vão perceber que a partir desse momento, a Inglaterra ela vai se tornar especialista na área de navegação. São muitas embarcações saindo e voltando da Inglaterra. Nós vamos ver aqui um enriquecimento. Quem é que vai ficar mais rico? A burguesia. O que é a burguesia? Quando eu falo burguesia, eu estou me referindo aos comerciantes, aos que vendem produtos e também aos que fabricam produtos. Ou seja, os donos de manufaturas. Manufaturas são pequenas fábricas, né, que surgiram ali na Inglaterra. Eles estão fabricando os produtos e os comerciantes estão vendendo. Então, tanto os donos das manufaturas quanto os comerciantes, todos eles são a burguesia. E a burguesia ela começa a enriquecer nessa época. E nós temos aqui, né, duas classes sociais que são importantes. Anote esses nomes que são diferentes. Vou até fazer questão de digitar aqui na tela, né? A gentry. Quem são a gentry? Gentry significa pequena nobreza rural. E também nós vemos uma outra classe aqui, que são os yeoman. Quem são os yeoman? São os pequenos proprietários rurais. Então não esqueça, tá? Gentry, pequena nobreza rural. Yeoman, pequenos proprietários rurais. É muito importante que você conheça essas duas classes, porque eles vão começar a se envolver, inclusive, na vida política a partir desse momento da nossa aula. Eles produziam e exportavam alimentos, tecidos de algodão, tecidos de lã, né? E eles faziam isso para várias partes do mundo. E preste muita atenção, eu acabei de falar para vocês sobre tecidos de lã. De onde é que nós tiramos a lã? Isso, muito bem. A lã ela é extraída das ovelhas. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para as ovelhas? Porque como eles estavam vendendo mais lã,
eles estavam precisando, carecendo de mais ovelhas. Como é que eu posso ter mais ovelhas? Simplesmente criando mais ovelhas nos meus pastos. Nós vamos verificar a partir desse momento uma mudança no campo. Até esse momento, os campos eles serviam para a agricultura de subsistência, tanto dos donos do campo quanto das pessoas pobres que pediam para ficar naqueles campos. Eles não ficavam ali de graça, é claro. Eles tinham algumas obrigações com os donos desses campos. Porém, os donos desses campos agora não estão apenas plantando para sobreviver. Isso é agricultura de subsistência. Eles agora estão utilizando o campo para criar ovelhas. E eles vão pedir para que estas pessoas que moram nessas terras saiam, desocupem. E no lugar dessas pessoas eles vão encher de ovelhas, né? Então veja, o nome desse processo se chama cercamento. É claro que eles vão ter que cercar essas terras para que as ovelhas não dispersem, não fujam, né? Então o nome desse processo é cercamento, né? Quando houve aí a mudança no campo, sai a agricultura de subsistência, né? Que era dessas terras de uso comum, para então a criação de ovelhas. Então presta muita atenção. Os gentry, vou lembrar para vocês, era a pequena nobreza rural, e os yeomen, que eram os pequenos produtores rurais, eles vão cercar os seus domínios, eles vão expulsar os camponeses que viviam ali e vão colocar no lugar ovelhas. Então, isso é o que significa cercamento. É você retirar essas pessoas que moravam ali, os camponeses, para criar ovelhas. Isso é o cercamento. E o que aconteceu com esses camponeses? Coisa triste. Eles começaram a vagar pelas estradas, né? Iam de um canto para outro. E agora, mulher, o que é que eu vou fazer? Eu não sei, estou com fome, eu também, mulher. E o pior é quando você tem filhos, as crianças começam a chorar. Então, eles se ofereciam para trabalhar. Ô, o senhor está precisando de alguém aí para consertar essa porteira que está quebrada, para consertar, enfim, né? Eles se ofereciam para consertar as coisas. Aquela ponte do senhor está quebrada. Deixa eu consertar. Eu quero um prato de comida. Me ajude aí. Enquanto outras pessoas iam para as cidades grandes, procurando empregos. E veja só, gente. Nós falamos aqui sobre as manufaturas. As manufaturas, né, é o início, né, das grandes fábricas. E nesse momento nós vamos ver diversos donos de manufaturas recebendo essas pessoas que estavam precisando de trabalho, esses camponeses, oferecendo emprego a eles, porém pagando baixos salários. E eles aceitavam, porque veja só, é melhor você ter pouco dinheiro do que você não ter nada. E a necessidade forçava eles a aceitarem aqueles empregos que, por sinal, não eram bons empregos. Tinham longas jornadas de trabalho. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. E como nada dura para sempre, a rainha Elizabeth vai morrer. Quando ela morre, porém, ela não deixa um herdeiro. Veja, no sistema absolutista, no sistema de reis, quando um rei morre, ele passa o poder dele automaticamente para o filho, que é o sucessor direto. Mas e se esse rei não tem filho, que era o caso de Elizabeth I? A vaga vai para um parente próximo. E Elizabeth, ela tinha um primo que era Jaime I. Jaime I, ele já era rei da Escócia. E ele foi encarregado, como sendo primo dela, assumir o poder na Inglaterra. Ele, aceita prontamente, ele assume o trono da Inglaterra, dando início à dinastia Stuart. Então, ou seja, a dinastia que está dentro de uma família, que carrega um sobrenome. Qual o seu sobrenome? Comenta aí abaixo, né? Qual seria a sua dinastia? Dinastia o quê? A minha dinastia é Moura, né? Mas vamos lá. Então começa ali a dinastia dos Stuart. E durante essa dinastia, a gente vai ver que houve muitos conflitos. E o pano de fundo desses conflitos, o motivo desses conflitos que passaram a ocorrer dentro da Inglaterra, foram religiosos. Foi por causa da religião e também de grupos sociais. A religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo. O pai de Elizabeth I foi o fundador dessa religião dentro da Inglaterra.
Porém, Elizabeth I não era tão radical quanto o pai dela. Ela respeitava as religiões diferentes na Inglaterra, mas, como vocês sabem, essa rainha morreu. E agora quem assumiu foi o primo dela, que é o Jaime. E o Jaime não era tão tolerante assim. A burguesia e os gentry, que são a pequena nobreza, eles seguiam ao puritanismo, que é uma outra religião. Vamos analisar, por exemplo, a doutrina, né? O puritanismo, a base da doutrina puritana, é a Bíblia e a consciência. Ou seja, deixar a pessoa seguir a Deus de acordo com a Bíblia e com a consciência dela. O Estado ele não deve interferir na vida das pessoas, não devem dizer como as pessoas devem agir. As pessoas devem ser guiadas por Deus. Ou seja, o puritanismo ele prega uma independência em relação ao Estado. Porém, o rei não quer que as pessoas tenham essa independência. Os anglicanos, a religião anglicana, ela via que o chefe da igreja era o rei. Ou seja, se eu sou um puritano, eu não sou anglicano e eu não aceito o rei como chefe da minha igreja. Isso passou a incomodar o rei Jaime I, porque para ele, a burguesia e a gentry estariam fora de controle. Tudo que ele queria ter como um absolutista era o controle total. Vamos conhecer agora o parlamento inglês. Ali ele era dividido em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, que representava a alta nobreza, e você deve lembrar que a alta nobreza está junta com quem? Com Jaime I, que é o rei. Ou seja, a alta nobreza, ela representa a religião anglicana. E nós temos a Câmara dos Comuns. Por aí você já vai pegando o nome, né? Comuns. Quem seriam os comuns? A burguesia, a gentry, ou seja, aquelas camadas que pertenciam à religião puritana. Então nós vemos que esses conflitos, eles vão ganhar espaço também dentro do parlamento inglês. E o Jaime I, ele vai impor a sua religião, que é o anglicanismo, quer dizer, ele vai tentar, porque ele não conseguiu de fato, a todos os súditos. Ele vai dizer assim, a partir de hoje, todos os súditos dos ingleses precisam pertencer à religião oficial da Inglaterra. E a religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo. Aliado a isso, ele vai aumentar impostos, né? E vai também criar novos impostos. Então, os impostos que os ingleses já pagavam, eles vão ter que pagar mais alto e ainda vão ter que pagar novos impostos que estão surgindo com Jaime I. Então, o que vai ocorrer, né, dentro do parlamento? A Câmara dos Comuns, eles vão começar a se opor ao rei Jaime I. Vão dizer, não, nós não aceitamos essas mudanças radicais. E o Jaime I, de forma autoritária, ele vai mandar fechar o parlamento. Fecha o parlamento. Eu não quero conversa, não tem diálogo não. O Jaime morre, quem é que vai assumir? O filho dele. Não foi isso que eu falei para vocês? Carlos I era o nome do filho de Jaime I. Ele vai assumir o poder. E será que ele vai ser diferente do pai? Será que ele vai ser melhor do que o pai? Mais ou menos. Para algumas pessoas ele até foi. Ele pegou alguns burgueses, né, que eram mais chegados, que eram mais amigos, né, e falou assim, olha, vocês vão ter monopólio da venda de alguns produtos. O que é monopólio? Monopólio é se eu chegar para você e falar assim, ó, só você pode vender laranja em Areia Branca. Só você pode vender laranja em Aracaju. Só você pode vender banana em Itabaiana. Isso é monopólio, ou seja, só eu posso comercializar aquele produto. Então esse Carlos I, ele vai conceder monopólios a poucos, aos mais chegados dele. Ou seja, a grande maioria da burguesia não ficou satisfeita, não. Muito pelo contrário, foi contrariado a que negócio. Quer dizer que ele pode vender e eu não posso, não é? E em relação aos impostos, ele foi criar ainda mais impostos, como por exemplo, nós destacamos aqui o Ship Money. O Ship Money, ele de fato já existia, mas só pagavam esse imposto as cidades portuárias, ou seja, as cidades ali que ficavam na costa da Inglaterra. Porém, com o Carlos I, ele vai dizer o seguinte, não, a partir de hoje, o Ship Money
Toda a Inglaterra vai ter que pagar. Não, mas eu moro distante, eu moro lá no interior, lá no meio lá da Inglaterra. Não importa, você também vai pagar. Né? Ou seja, ele estendeu o chip money para que toda a Inglaterra pagasse. Essa taxa ela passou a ser uma taxa nacional e não apenas mais portuária. O parlamento já estava de saco cheio dele, do pai dele, e aí resolveu se mobilizar. Falou, nós precisamos fazer alguma coisa. E tinha um lá, um cabra que era parlamentar, que era cabra macho mesmo, né? E ele toma frente daquilo tudo. O nome dele era Oliver Cromwell. Ele falou assim, olha, chegou o momento de nós praticarmos uma revolução, de nós tomarmos o poder, de nós derrubarmos o rei. Derrubar o rei. É isso mesmo. Honra as calças que vocês vestem, nós podemos fazer isso. Então ele instigou os demais deputados, né, a se mobilizarem. Carlos I, ele marchou em direção à Câmara dos Comuns. Lembre-se, a Câmara dos Lordes era dele. A Câmara dos Comuns representava, né, a gente, representava ali a burguesia. Então o Carlos I ele vai invadir a Câmara dos Comuns com a sua guarda. Ele vai dizer assim, nós vamos chegar lá e vamos prender aqueles deputados todinho agora. Vamos botar para rachar, vamos botar para quebrar, né? Esse aí, tchá, 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 tchá. Porém, os deputados foram avisados de antemão. Algum cabueto viu, opa, deixa eu contar lá para eles. Eita, chega o rei, tá chegando aí. Vai botar para quebrar, tá vindo com a guarda. É mesmo, vixe. Vamos esconder aí. Todo mundo correu dali. Quando o Carlos I chegou, não encontrou mais ninguém. Todo mundo já tinha, ó, capado o gato, né? Sebo nas canelas. Então, eles foram avisados de antemão, se retiraram e eles vão se unir, então, a tropas armadas. O próprio Oliver, ele vai encabeçar essas tropas armadas. Ele vai... Chegou o momento de nós pegarmos em arma para lutar contra as tropas do rei. E aí nós vamos ter o quê, pessoal? Uma guerra civil. O que é guerra civil? É quando a guerra ocorre dentro da própria nação. Inglês lutando com inglês. Isso é uma guerra civil, uma guerra que ocorre dentro da própria nação. Se ocorrer uma guerra dentro do Brasil, brasileiro lutando contra brasileiro, isso é uma guerra civil, tudo bem? Então, nós vamos ver ali a eclosão de uma guerra civil. Os ingleses que estavam ao lado de Oliver Cromwell e os ingleses que estavam ao lado do rei. Quem está do meu lado vai para cá, quem está do outro lado vai para lá, né? E essa guerra ela vai durar de 1642 até 1649, portanto foram 7 anos de guerra. E quem é que estava ao lado do rei? A alta nobreza, que já estava ao lado do rei, expliquei para vocês aqui nessa aula, mas a burguesia monopolista. Quem eram esses burgueses? Ué, professor, mas o burguês não está assim. Mas eu falei que quando Carlos I entrou, ele concedeu um monopólio a alguns burgueses, os mais chegados. Aí, lembra? Então, esses burgueses, é claro que ficaram do lado do rei, porque eles eram beneficiados pelo rei. E do outro lado, quem é que estava? A gentry, que era a pequena nobreza, o yeoman, que são os pequenos proprietários rurais, a burguesia, a comercial e a manufatureira, né? Então, do lado de lá, só pulou de lado mesmo a burguesia monopolista, porque esses foram beneficiados pelo Jaime I. Oliver Cromwell, gente, ele vai remodelar o exército. Por exemplo, a promoção ela vai ser feita através da competência. No exército inglês, só podia fazer parte, né, os bem-nascidos, ou seja, os nascidos de família nobre. Oliver Cromwell falou... Nada disso. Quem tem que fazer parte do exército é aquele que ama essa nação. É aquele que ama a causa. É aquele que sabe pelo que ele está lutando. Aquele que luta com... Então agora, né, quem vai receber promoção dentro do exército é quem tiver competência. O que lutar com mais bravura, né, o que tiver mais vitória, o que tiver mais tática militar, o que se destacar mais dentro do exército, né? Eles chamam isso aí de a New Model Army. Olha eu falando inglês, só que não, né? É um inglês nordestinês, mas a gente vai em bromation arrastando aqui, né? Esse New Model Army, ele vai vencer o exército real, que é o exército do rei, na famosa Batalha de Naseby. Essa batalha ela ocorreu no ano de 1645
E Carlos I vai ser condenado e vai ser executado. Essa figura é muito forte, mas veja o que aconteceu com ele. Ele vai acabar perdendo a cabeça. A partir de então, Oliver Cromwell comanda a Inglaterra. Nada mais justo, na verdade, foi ele que liderou, foi ele o caba que acreditou que era possível derrubar o rei e ele derrubou. E quando ele assume o poder, ele vai instituir uma república. Veja, a república é diferente da monarquia. Na república você escolhe seus governantes. Por exemplo, aqui no Brasil, nós escolhemos de 4 em 4 anos, nós vamos votar, né? Então, Cromwell instituiu uma república, mas essa república vai ser meio diferente. Vou explicar já. Tenha calma. O que Oliver Cromwell vai fazer quando ele assume o poder? Vai combater os inimigos internos de dentro da Inglaterra e também os inimigos externos. Ele não vai parar de lutar. Ele vai confiscar terras de todos os que eram aliados do rei. Quem é amigo do rei? Quem era do rei? Vai confiscar. Deixa eu falar no grosso modo. Ele vai roubar a terra, ele vai tomar a terra na tora de quem era amigo do rei e também vai tomar as terras da igreja anglicana. A igreja anglicana era dona de muitas terras, ele vai tomar essas terras e ele vai vender aos aliados dele. Claro que ele vai vender baratinho, né? Mas ele vai vender aos aliados dele. Ele vai também promover os chamados Atos de Navegação de 1651. O que foram os atos de navegação? É mais uma política parecida com aquela da Rainha Elizabeth que eu falei logo no começo, né? É uma forma de você proteger a sua economia. Veja só, as mercadorias da Inglaterra, elas eram transportadas, né, nos navios holandeses. Mas aí o Oliver Cromwell vai dizer, a partir de hoje, qualquer mercadoria que chegar e qualquer mercadoria que sair só poderá ser transportada em navio inglês. O que significa isso? Que os donos de navios da Inglaterra vão acabar lucrando. Porque, presta atenção, a Inglaterra, ela exportava muito produto, ela também recebia muito produto, certo? Então, o que é que vai simbolizar isso, né? Um prejuízo para os holandeses, porque os holandeses, gente, eles lucravam com o transporte, e eles não vão poder mais fazer esse transporte, apenas os navios ingleses é que vão poder. Por isso que vai haver uma guerra entre quem? Entre a Inglaterra e entre a Holanda. A Holanda vai se opor à Inglaterra, e aí de 1651 a 1654, nós veremos essas guerras que ocorreram entre a Inglaterra e a Holanda, com a vitória de quem? De quem? Da Inglaterra, é claro. E aí a Inglaterra vai se tornar mais poderosa do que era e vai ser chamada, a partir de então, a Rainha dos Mares. Ou seja, a maior potência naval da humanidade daquele período. Cromwell, ele vai aproveitar a popularidade dele para transformar a república dele em algo parecido com a monarquia. Porque, veja só, na monarquia o cargo era hereditário, o rei só saía quando morria. E Oliver Cromwell, ele vai dizer assim, olha, eu vou ficar no poder até a minha morte. E quando eu morrer, quem vai assumir é o meu filho. Então, de fato, não era uma república. Era uma república parecida com a monarquia. E as pessoas acharam ruim? Não. Por quê? Porque Oliver Cromwell, né, ele deu prestígio à Inglaterra. As pessoas gostavam de Oliver Cromwell. Então ele se aproveitou da popularidade que ele tinha dentro da Inglaterra para tornar o cargo dele hereditário, ou seja, o cargo dele ia passar de pai para filho, e também para que o cargo se tornasse vitalício, ele permanecesse no poder até a morte dele. E ele governou até o último momento dele aqui na Terra. O cargo dele foi vitalício. Quando ele morreu, o filho dele assumiu. E como é que foi o governo do Ricardo? Ricardo era o nome do filho de Oliver Cromwell. Isso é um assunto para a nossa próxima aula. Você está gostando? Deixa o seu comentário aí abaixo. Beijo no seu coração. Deixa o seu joinha. Fui!